Galera, tudo bom? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Tio Willy Explica. Eu sei que provavelmente você está bastante confuso com essa queda que a Bolsa vem tendo aí nesse segundo semestre, tá? Mas é importante que você tenha clareza, principalmente do aspecto técnico, do porquê que a Bolsa está caindo. Muitas pessoas adoram criar narrativas, se iludir, achando que o mercado está sendo manipulado, o mercado não é eficiente, mas quando elas entendem essa dinâmica que eu vou explicar nesse vídeo, fica muito mais claro você entender a realidade e por que os preços caem. E é justamente para adaptar os preços a uma nova realidade. Que realidade é essa na prática? Os juros estão subindo. A gente tem acompanhado que a inflação está em alta no Brasil e o trabalho do Banco Central é basicamente manter o poder de compra da população. Você pode até discordar se ele está sendo efetivo, se ele está sendo competente em fazer isso, mas a teoria econômica e a prática tem mostrado que sim, quando a gente aumenta os juros, a gente diminui o aquecimento da economia, consequentemente, isso tende a frear a inflação. Lembrando que a inflação que a gente está vivendo aqui no Brasil é um fenômeno que também está acontecendo no mundo inteiro. Ou seja, não adianta espernear, culpar governo, culpar quem quer que seja, porque o preço do petróleo está subindo para todo mundo, não só no Brasil. Isso impacta diretamente no preço de toda a cadeia produtiva. Eu vou te mostrar aqui a base técnica, a base matemática do porquê a bolsa está caindo, beleza? Então, gente, a gente sabe que no ano passado a Selic chegou numa mínima histórica de 2%. Eu vou criar aqui o cenário 1 e o cenário 2. No cenário 1, eu vou usar a taxa de juros de 2%, que é como o mercado estava precificando os ativos quando a bolsa chegou lá no auge de quase 130 mil pontos. No cenário 2, eu vou usar a taxa de juros que está prevalecendo no mercado futuro. Porque se você não sabe, sim, os juros, eles significam o preço do dinheiro. E o preço do dinheiro, ele é negociado todo dia no mercado financeiro. A gente chama isso de juros futuros, beleza? E esses juros futuros, enquanto eu faço esse vídeo, está em perto de 10%. Então a gente vai ver a dinâmica do preço de um ativo com os juros a 2% e depois a mesma dinâmica com os juros a 10%. Depois que eu explicar isso aqui para você, vai ficar muito fácil entender o que faz a bolsa cair e também a bolsa subir do ponto de vista macroeconômico, beleza? Então vem comigo porque essa jornada aqui, ela vai parecer um pouco assustadora, mas se você estimular essa mentalidade, você só vai se afastar da verdade e de ganhar dinheiro, beleza? Então, eu peguei aqui um exemplo de um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É quando a gente entende as entradas e saídas de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Você, quando paga alguma coisa, faz um investimento, você está tirando dinheiro do teu caixa. A gente vai representar isso com essa setinha para baixo, tá? E quando você recebe um dinheiro, isso é uma entrada de caixa para você. E aí a gente vai representar isso com a setinha para cima. Quando você está comprando uma ação, você está investindo num projeto, assim como qualquer outro. A gente pode usar o exemplo de kit gás, investimento em lâmpadas de LED, investimento em painéis solares. Tudo isso é a mesma lógica para você investir numa ação, perfeito? Então, a saída de caixa aqui é o valor que você paga na ação. Vamos dizer que essa ação aqui, ela custa R$20, tá bom? O que você tem que tomar cuidado para entender se você vai ganhar dinheiro ou não? Se eu tô pagando R$20 numa ação, essa é a saída de caixa. Eu tenho que entender se os lucros que eu vou ter no futuro, que a gente pode traduzir isso para dividendos, se eles são maiores ou menores do que esses R$20 em agregado. E eu vou te mostrar aqui, baseado naquele exemplo lá que a gente vai dar, com 2% e com 10%. Então, a estrutura da conta que a gente vai usar é o seguinte, você vai pegar o dividendo, que aqui nesse exemplo meu é de R$1, e a gente vai dividir isso por 1 mais a taxa de juros em relação ao tempo desse fluxo. Aqui a gente está contando um exemplo de 5 anos. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. As premissas que a gente vai usar aqui, eu acabei de criar da minha cabeça, mas você como investidor tem que ter a capacidade e a sensibilidade de projetar esses dividendos futuros. Vamos dizer a verdade clara para você não se iludir. Isso aqui não tem como ser preciso. Então isso aqui funciona como se fosse uma arte. Algumas pessoas têm uma maior sensibilidade e outras têm uma menor sensibilidade. Então a gente está partindo do princípio que no ano 1, esse projeto, essa ação, vai pagar R$1 de dividendos. No ano 2, vai pagar R$1,05. No ano 3, vai pagar R$1,00
R$1,05 de novo. No ano 4, a gente vai evoluir para R$1,10 e no ano 5, a gente vai receber R$1,10 e a gente está estimando que essa ação vai estar valendo R$25. Lembrando, isso aqui é simplesmente um exemplo, não se apegue a nenhum desses números, tá? Vamos entender aqui então como é que funciona essa conta? Esse R$1 trazido a valor presente pela taxa de 2%, que é a taxa de juros, vai dar um valor presente de 98 centavos, 0,9804, né? Então é um quebrado de menos de 1 centavo. Se a gente usar a taxa de 10% de desconto, isso aqui vai para 90 centavos e 91, quase 91 centavos. Já no ano 2, quando a gente tem 1,05 de dividendo, descontados a 2% a taxa de juros, isso aqui vai significar R$1,01. Já com a taxa de 10%, isso aqui cai para 86 centavos. Já no ano 3, descontados a 2%, esse R$1,05 ele vira 98 centavos,9. Já descontados a 10%, esse valor chega a 78 centavos, quase 79. No ano 4, quando a gente tem 1,10 de dividendo, descontados a 2%, isso significa R$1,01. Quando a gente desconta isso a 10%, a gente tem algo como 75 centavos. E o último ano aqui, que é o nosso exemplo, a gente vai pegar o valor de R$26,10, que é o dividendo mais o preço da ação, e a gente vai trazer isso a valor presente, que vai dar R$23,64. Já quando a gente desconta isso a 10% ao ano, esse valor chega a R$16,21. O que a gente tem que fazer no final? Somar tudo isso. E aí, o exemplo, com a taxa de juros a 2%, esses fluxos de caixas, eles somam R$27,64. Quando a gente tem uma taxa de juros de 10%, esse mesmo fluxo de caixa de dividendos e essa ação a R$25 gera um valor presente de R$19,52. Olha só que interessante, é quase uma queda de 41% no preço dessa ação, simplesmente porque os juros passaram de 2% para 10%. E olha que interessante, como é que você sabe se você vai ganhar dinheiro com uma ação ou não? Você vai pegar o valor que você pagou, R$20, e vai comparar. O valor presente é maior do que R$20, você gerou valor, você ganhou dinheiro. O valor é menor do que R$20, você destruiu o valor, você perdeu dinheiro. Agora, você já entendeu a mecânica da matemática por trás dos preços das ações. Quando a gente está vendo o Ibovespa caindo, a gente está vendo um agregado de mais de 70 diferentes ações. E é importante que você entenda que essa dinâmica de juros de 2% ou 10% afetam todos os ativos que compõem o Ibovespa. Mas existe uma maneira de você se proteger disso, é diversificando os teus investimentos para investimentos em outros países também. Por isso que todos os meus alunos que vão participar da Semana dos Ganhos Automáticos, eles vão aprender como geram ganhos automáticos, tanto em reais quanto em dólares. Se você quer participar disso, entre o dia 22 e o dia 29, a gente vai estar fazendo a Semana dos Ganhos Automáticos, um evento 100% gratuito e 100% online para você que quer aprofundar esse conhecimento e não se tornar uma vítima do mercado, porque a gente também vai te ensinar como você monetiza, ganha dinheiro com a queda do preço das ações. Essas explicações e mais outras coisas você também pode aprender aqui na playlist do Tio Uli Explica. E é só o começo. Lembrando,